Olá, queridos, graça e paz, amados do meu coração, sejam bem-vindos. Aqui é o pastor Wagner Aprígio e em instantes ouviremos uma palavra extremamente bíblica para abençoar a sua vida. Antes, eu gostaria de te fazer um convite super especial. Primeiramente, se inscreva em nosso canal, depois curta as nossas mensagens, comente, diga o que o amigo Espírito Santo falou ao seu coração. Compartilhe esta mensagem de fé e não esqueça de ativar as notificações, pois semanalmente nós temos uma palavra de esperança para a sua vida. Agora, ouça mais uma mensagem de fé para transformar sua história em nome de Jesus. Hebreus 11, usaremos os versículos 13 ao 16. Senhor, fale conosco, abra a porta da Tua palavra para nós, abra o nosso coração, ministra sobre nós e nos ensine Tua boa, agradável e perfeita vontade. Sara, cura, transforme, liberte aqui, Senhor, porque o Senhor é bom e o Teu amor dura para sempre. Amém e amém. Então, Hebreus 11, versículo 13 ao 16, diz assim a palavra do Deus vivo: todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros, peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor. Aleluia. Eu amo essa parte. Isto é a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Que palavra maravilhosa. Amém. Amados irmãos, diletíssimos irmãos, estou pregando, já tem 2 domingos com esse, algumas mensagens com a temática o peregrino, o cristão como um peregrino na terra. Escute bem. Ponto 1. A Bíblia nos fala que nós somos peregrinos na terra. Jesus ratifica isso em João 17, quando Jesus, em sua oração sacerdotal, ele fala, referindo aos discípulos, Jesus disse: Pai, eles não são do mundo, como eu também não sou. Eles estão no mundo, mas não são deste mundo. Jesus garantiu isso, que nós estamos aqui, mas não somos daqui. O livro mais vendido, o livro mais lido, o primeiro livro impresso do mundo foi a Bíblia, na Alemanha. E o segundo livro mais conhecido entre os cristãos é o livro com o título O Peregrino, do pastor John Bunyan. Este livro, o pastor John Bunyan, ele discorre de forma assim, fenomenal a relação do cristão como um peregrino. Esse livro, ele está sendo vendido, está sendo expandido no mundo já há 3 séculos. E esse livro continua ainda. Esse livro é um livro célebre entre os cristãos, O Peregrino. Você deve ler esse livro. John Bunyan fala que o cristão é um peregrino. E ele diz que, e a história é interessante, nós temos o livro O Peregrino, também tem um filme O Peregrino. E nessa história do peregrino, o cristão como peregrino, ele vai falando sobre os desafios de um peregrino.
Ele fala dos amigos que um peregrino conquista. Aí ele relata alguns amigos como amigos como fiel, esperançoso, amigos como o intérprete. Você precisa ler a história para você ficar dentro do assunto, a par do assunto. Mas ele também fala que o cristão como peregrino, ele também enfrenta alguns inimigos, como bajuladores, obstinados, sabe? Flexíveis, pessoas que dizem que está com você, mas no meio do caminho te abandona. E aí o pastor John Bunyan também descreve que o alvo maior de um cristão como um peregrino é chegar à cidade celestial. Porque o peregrino é o cristão, é o personagem principal. Ele recebe uma direção, um evangelista ministra para ele, fala para ele o seguinte: saia da cidade da destruição, que é do mundo, e corra para a cidade celestial. Então o cristão, ele sai em uma jornada até chegar na cidade celestial. Amados irmãos, é muito interessante quando retratamos sobre o tema peregrino, porque com certeza é um tema que não podemos esquecer. Seu coração precisa pelo menos ter um pouco, uma pitada de conhecimento, que nós somos peregrinos nessa terra. Eu pontuei aqui algumas verdades do peregrino na terra. Algumas verdades eu pontuei aqui. Eu quero aqui compartilhar contigo algumas verdades respeitantes ao assunto peregrino. Grava aí, se quiser anotar. Primeiro, todos nós somos peregrinos nesta terra. É uma verdade universal. Todos nós somos peregrinos. O que é peregrinos? Quer dizer que estamos aqui temporariamente, que estamos aqui de passagem. Escute, seja cristão católico ou protestante, seja alguém que professa a fé ao hinduísmo, ao islamismo, ao judaísmo, ao budismo, todos nós estamos aqui como peregrino. Sejam letrados ou iletrados, sejam pobres ou ricos, sejam príncipes ou plebeus, estamos aqui como peregrinos. Estamos aqui de passagem, meu irmão. Estamos aqui de passagem, minha irmã. Escute bem. Será que você conhece alguém que está vivendo na terra desde os primórdios da criação? Você conhece alguém que viveu lá desde o tempo de Adão? Você conhece algum milionário que nunca morreu, que até hoje está vivo? Não, filho. Todos nós estamos aqui de passagem. Daqui a pouquinho, é hora de dar tchau. Mas precisamos aprender como viver na terra. Se somos peregrinos, para que tanta vaidade, irmãos? Se somos peregrinos, para que tanto ódio? Para que tanto caos? Para que tanta ganância? Se somos peregrinos, por que não vivemos da melhor maneira possível? Por que não vivemos da melhor maneira possível? Às vezes somos desafetuosos com o pai, com mãe, com irmãos, com filhos. A pior coisa do mundo é morrer com ódio do outro, ou que outros morram com o nosso ódio. Como viver como peregrino? O texto que escolhemos hoje, de Hebreus 11, narra a história do homem chamado amigo de Deus e pai da fé. E sabe o que é espantoso? É que esse texto nos diz que, mesmo sendo amigo de Deus ou pai da fé, Abraão viveu como um peregrino na terra. Então, se Abraão viveu como um peregrino, quem somos nós para não viver? Precisamos então aprender quais são os desafios de um peregrino na terra. Diga assim: se eu sou um peregrino, eu preciso aprender urgentemente quais são
os desafios de um peregrino. Vamos lá, gente? Vamos entrar na mensagem? Quais são os desafios de um peregrino? Primeiro, todos que estão na terra, como eu disse antes, crente ou ateu, não importa, é peregrino, vai passar. Mas se você quer viver uma peregrinação pela fé, uma peregrinação em Cristo, em primeiro lugar, você precisa reconhecer que é um peregrino. O primeiro desafio de um peregrino é reconhecer que é um. Oh, você acha que você é eterno? Aqui, não. Seu espírito é eterno. Somos um espírito que temos uma alma e habitamos um corpo. Posso repetir? Somos um espírito que temos uma alma que habitamos em um corpo. O nosso espírito é eterno, mas esse corpo não. Passarão céus e terra, mas a minha palavra, disse Jesus, não passará. O primeiro desafio de um peregrino é reconhecer que é um peregrino. O salmista, no Salmo 119, verso 19, o salmista disse: sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Reconhece, sou um peregrino na terra, estou aqui de passagem, daqui a pouco eu vou partir. Não escondas de mim, Senhor, os teus mandamentos. Reconheça que é um peregrino. Queria que você também observasse um destaque aqui. O que é peregrino? Peregrino é alguém que está aqui temporariamente. Aqui em Hebreus diz que somos peregrinos e estrangeiros. Quem é os estrangeiros? É alguém que está fora do seu país. É alguém que está fora de sua nação. Está fora da sua origem. Então a Bíblia diz que somos peregrinos, estamos aqui temporariamente e somos estrangeiros. Não somos daqui. Esse não é o nosso lugar. A nossa nacionalidade não é terrena. Paulo disse: a nossa cidadania é celestial. Filipenses 3:20 é a referência. Então, primeiro, reconheça que é peregrino na terra. Confira aí comigo os versículos, por favor, 13. Diz aí: todos estes viveram. Quem são estes aí? Abraão, Isaac, Jacó, mas também fala de Noé, fala de Abel, fala dos heróis da fé. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram de longe o saudaram. Aí diz aí, ó, grifa aí: reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. A Bíblia diz que Abraão e companhia reconheciam que eram o que, gente? Peregrino e estrangeiro na terra. Precisamos reconhecer quem somos. Eu acho interessante aqui é que alguém que reconhece como é peregrino, ele precisa focar em duas coisas. Quantas? Duas. Então vamos lá. Primeiro, alguém que reconhece que é peregrino mostra que busca uma pátria melhor. Confira aí comigo o versículo 10. Falando de Abraão aí, versículo 10. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Abraão vivia na terra esperando algo celestial. Abraão não estava apegado à promessa da Canaã, da terra que manava leite e mel, não. Abraão, ele estava olhando para uma promessa, ele buscava, ele esperava uma cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Isso quer dizer que
Abraão estava na terra com a cabeça no céu. Diga glória a Deus. Amém. Versículo 13 também diz aí, ó, vamos conferir comigo. Aliás, versículo 13, não, versículo 16 agora, 16. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Versículo 14. Os que assim falam, mostra que estão buscando uma pátria. Abraão, ele esperava, ele buscava uma pátria melhor. Tem gente que Deus fez uma promessa e ele está doido, eu quero essa promessa. E às vezes ele quer mais a promessa que Deus. Abraão disse assim, ó pai, pode me abençoar, me dar o filho, faz o que o Senhor quiser, mas eu estou buscando uma pátria melhor. O sonho de Abraão, ele aspirava a viver com Deus. Abraão não queria casa, riqueza, se não fosse com Deus. Às vezes a gente prega sobre o céu hoje, a igreja não está nem aí. Sabe o que a igreja quer ouvir? Carro zero, casa própria. A ferrugem, a traça vai destruir tudo. Para com isso. O apóstolo Paulo diz também que no fim, muitos vão ficar como coceira no ouvido. Não querem mais ouvir a verdade, sabe por quê? Porque eles querem mestres para falarem o que eles querem ouvir. Escute, irmãos, eu tenho um compromisso com Cristo, é pregar o seu evangelho. E se for para mexer com você, balançar você, sacudir você, despertar você, para que você entenda, quem é peregrino com Deus está buscando uma pátria melhor. Segundo ponto de um peregrino, ele mostra que não vai desistir. Quem peregrina com Deus mostra que não vai desistir. Confira aí comigo o versículo 15. Por favor, versículo 15. Se estivessem pensando, falando de Abraão, dos seus coerdeiros, se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Aí diz aí, em vez disso, eles esperavam uma pátria melhor. A Bíblia está dizendo que Abraão teve oportunidade para retroceder, para olhar para trás, para desistir da fé, mas ele não estava buscando essas coisas. Se Abraão estivesse pensando nas coisas terrenas, ele tinha oportunidade para voltar. O que eu aprendo aqui, pastor? É simples. Quando você busca as coisas terrenas, é o que te leva a desistir das coisas dos céus. Por que as pessoas desistem da igreja? Porque aquele que pregava agora virou um ateu. Porque aquele que falava de santidade agora é um imoral, um profano. Por quê? Porque ele estava buscando as coisas terrenas. Diz a Bíblia, se Abraão tivesse buscando as coisas da terra, ele teria oportunidade para voltar. Quem vem para a igreja atrás de casa, de carro, tem oportunidade para voltar. Porque daqui a pouco o diabo põe uma bandeja e te dá carro, casa lá fora. Quem vem para a igreja atrás de coisas, de bens, atrás de coisas triviais, efêmeras, passageiras, sempre tem oportunidades para voltar. Quando Jesus Cristo foi para o deserto, 40 dias, jejuar, consagrar a vida, o diabo ofereceu fama, sucesso, riqueza, e disse, mas você precisa só me adorar. O diabo ofereceu a Jesus tudo aquilo que o homem está atrás o tempo todo. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Aleluia! Isso é forte. Salmo 39, verso 12 diz, ouve a minha oração, Senhor. Escuta meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados.
pois sou para ti como um estrangeiro, como foram os meus antepassados. Ou seja, estamos aqui, mas não somos daqui. Segundo obstáculo, ou segundo desafio que um peregrino com Deus precisa vencer. Vamos lá? Ele precisa viver e morrer pela fé. Tá? O peregrino precisa começar com fé e terminar com fé. Não adianta reconhecer que é um peregrino, que não é daqui, que está aqui de passagem, começando bem e terminando mal. Não podemos ser um tipo de Saul, um homem que tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Precisamos começar pela fé e terminar pela fé. Precisamos viver pela fé, morrer pela fé. Precisamos combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. É até o fim. Amém? Eu acho interessante uma frase do Martinho Lutero. Ele fala o seguinte: muitas pessoas têm considerado a fé cristã como algo fácil. Elas pensam assim porque nunca a experimentaram. As pessoas acham que viver pela fé é algo banal. Mas alguns confundem viver pela fé e viver da fé. Viver pela fé é pelo que eu creio. Viver da fé é explorar os outros. Entende isso? A fé que nós precisamos ter no Senhor deve ser inicial até concluir, até achar o ponto final da jornada terrena. Agora, vamos abordar o seguinte. Perceba comigo que viver pela fé. Confira aí o versículo comigo, o versículo 13. Olha o que diz aí o escritor aos Hebreus. Ele disse assim: todos estes viveram pela fé. Ele fala poucos, ele fala muitos, não, ele fala todos estes viveram pela fé. Quem são todos estes que viveram pela fé? Aí se você for contar Hebreus 11, você vai ver aí, ó, começando em Abel, Enoque, Noé, aí vem o Abraão, Isaac, Jacó. Mas quando fala todos estes, são todos os que viveram pela fé desde Adão. Todos os homens de Deus que reconheciam que eram peregrinos, eles viveram pela fé. Você precisa viver pela fé, querido. Eu fiz algumas observações nesse estudo de Hebreus 11. Escute bem. Em Hebreus 11, do versículo 1 ao versículo 40, nós encontramos a expressão pela fé 21 vezes. 21 vezes. Diz assim: pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Quando encontramos uma palavra ou uma expressão repetida, é que Deus está enfatizando uma coisa muito especial. É que Deus quer alertar o nosso coração para algo muito importante. E o que é mais importante na vida de um homem de Deus? Viver pela fé. Viver pela fé. Precisamos viver, diga comigo, pela fé. Olha, Martin Luther King, olha o que ele diz: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Comece, filho. Pastor, mas eu não tenho fé. Hebreus 11:1. Porque a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Não se inicia a vida com Deus sem fé. A vida com Deus só vai ser vivida pela fé. Se você, tudo que você faz, comer, beber, vestir, ofertar, dizimar, cantar, dançar, se não tiver fé, não vai mudar nada a sua vida. Porque os justos viverão
pela fé. Todos nós necessitamos de fé. A fé é algo necessário. Confira aí comigo, Hebreus 11:6, por favor. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se você não viver pela fé, você nunca vai conseguir agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode vir no culto, vir na igreja, ser dizimista, ser ofertante, ser pregador, ser o que for, mas sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. E aí diz assim, é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque todo aquele que se aproxima de Deus, primeiro, precisa crer que Ele existe. Se você estiver aqui hoje, meu irmão, ouvindo uma palavra sobre Deus, e para você Deus não faz nenhuma diferença, não vai mudar nada, filho. Porque aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, tem que crer que Ele existe. E segundo, que recompensa os que o buscam. O Deus que existe e o Deus que recompensa. Deus recompensa a nossa fé. Quando se trata de fé, nós podemos chamar a atenção de Jesus de duas formas. Presta atenção. Quem está aqui, diga amém. O quê? Nós podemos chamar a atenção de Jesus negativamente ou positivamente. Em Marcos 6, versículo 6, a Bíblia diz que Jesus se admirou com a falta de fé dos nazarenos. Já em Lucas 7, versículo 9, a Bíblia diz que Jesus se admirou com a fé do centurião. Então é o seguinte, sem fé, Jesus se admira com você. Como que pode o ser humano viver assim? Com fé, Jesus também se admira com você, dizendo, em todo Israel não encontrei uma fé como esta. A fé é o diferencial na vida de um homem, de uma mulher. A nossa fé precisa ser contínua. Tem que ser até o fim, irmão. Confira aí Hebreus 10, versículo 35 e 39, rapidamente. Versículo 35 ao 39. A fé deve ser contínua. O escritor diz: por isso não abram mão da confiança, quer dizer, da fé que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Versículo 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, eu não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem são salvos. A nossa fé precisa ser contínua. Se a nossa fé for de altos e baixos, hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu vou para frente, mas amanhã eu faço como uma mulher de Ló, olho para trás. Deus disse, eu não me agrado de pessoas que têm fé mutável, variável. Não. Nós não podemos ser daqueles que retrocedem e olham para trás. Nós precisamos ser daqueles que creem e são salvos. Diga amém. Aleluia. Ou seja, com Cristo ou é ou não é. Não tem neutralidade, não tem em cima do muro. Com fé ou sem fé. O Agostinho, o Santo Agostinho, um grande teólogo da igreja primitiva, ele falou o seguinte: ter fé é acreditar naquilo que você não vê. E a recompensa por essa fé é ver aquilo em que você acredita. Diga assim, glória a Deus. Que isso? Ter fé é acreditar naquilo que você não vê. E a recompensa por essa fé é ver aquilo que você acredita. Precisamos, queridos irmãos, viver pela fé.
peregrinos em Deus, vivem pela fé. E eu quero aqui terminar minha mensagem trazendo um dos versículos assim que gritam em meu coração sobre a fé. Hebreus 12, versículo 2, por favor. Hebreus 12, versículo 2, vamos acompanhar aqui no telão. Hebreus 12, 2. Olha, isso é extraordinário. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Os peregrinos precisam caminhar com os olhos fitos no pastor, sai fora. Na liderança, sai fora. É em Jesus. Se você não enxerga Cristo na sua liderança, sai fora. Procure outro lugar. A sua liderança precisa espelhar Cristo, ou precisa pelo menos tentar espelhar Cristo. Eu não falo de perfeição humana, eu falo de vontade, de interesse, de aprender a Escritura, viver a Escritura, externar a Escritura, praticar a Escritura. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé. A Bíblia diz que Jesus é o autor, ou seja, aquele que iniciou, e Ele é o consumador, aquele que conclui a fé. Ele iniciou a fé em nosso coração, e Ele vai concluir a fé no nosso coração. Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel. Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. Bem forte, mais forte, mais forte. Aleluia! Aleluia! O maior peregrino que já passou pela terra, Jesus. E diz, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Olha aqui, Jesus foi o maior, o melhor e o mais importante peregrino sobre a terra. Como Jesus viveu? Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Alguém fala, a cruz foi terrível, não foi? Foi. Foi difícil? Foi. Mas Jesus aceitou a missão sacrificial com alegria. Tem muita gente que, eu sou peregrino com Deus, mas qualquer missão que te mandam fazer, você faz com cara feia. Fica carrancudo. Chamou sua atenção, orientou. Peregrinos aceitam missões, mesmo que sejam sacrificiais, com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Suportou a cruz, desprezando a vergonha. Tem muitos peregrinos que desprezam a Bíblia, desprezam a igreja, desprezam os pastores, desprezam a liderança, desprezam a comunhão. Jesus não, Ele desprezou a vergonha. Nós precisamos, como peregrinos, desprezar aquilo que faz mal. Despreze o ódio, despreze o rancor, despreze a crítica exacerbada, despreze a incredulidade, o ceticismo, despreze aquilo que te afasta de Deus. Jesus desprezou a vergonha, não pessoas, não a igreja, não a missão. Despreze a vergonha da sua vida. Desprezou a vergonha e assentou-se, ou seja, voltou para a pátria celestial. Quantos peregrinos tem aqui? Amém. 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 Talvez você tinha uns 20 anos, que não ouviu uma palavra sobre céu, A gente só ouve as coisas daqui. Mas eu não vou abrir mão disso, irmão. Não vou abrir mão disso na minha vida. Já falei com Jesus, se eu for abrir mão, me leva antes. Eu não quero abrir mão disso, irmão. Não quero abrir mão. Reconheça que é peregrino na terra. E viva e morra pela fé. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém.
e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém.